Isso aconteceu, gente, até o início da Idade Moderna. A gente está falando 1400, 1500, quando nosso queridão Gutenberg, ele inventou a imprensa. E aí a tipologia começou a ficar mais fácil, impressão de livro, né? Então os copistas, que era o pessoal que copiava. Então a coisa era mais arcaica. Uma coisa ou outra pode ter se perdido na tradução. Muitas coisas que Jesus disse que hoje parecem ser contraditórias. Por exemplo, aquela passagem, aquele que não odiar o seu pai, aquele que não odiar a sua mãe. Aí a gente fala, nossa, mas Jesus falaria uma coisa dessa? Isso não entraria em contradição em relação a esse homem que exaltou tanto a família? E quando você vai pesquisar lá no aramaico antigo, não existia essa palavra odiar. A palavra que estava escrita lá do aramaico, que foi traduzida para o grego, era amar menos. Então, eu amo menos a minha mãe e o meu pai, e os meus irmãos, e amo mais a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso que quando a gente vai abraçar o Evangelho, a gente abraça de coração aberto. Porque o Evangelho praticado, não apenas letras no papel, né, gente? Porque a gente está falando de letras no papel, lembra que é a Boa Nova? Né? Praticado no dia a dia é receita da felicidade. Mas nós aqui, cabeçudinhos do jeito que nós somos, imediatistas do jeito que nós somos, a gente quer a felicidade para quando? Para quando? Para ontem, se possível anteontem, está demorando muito. Né? E frete grátis de preferência. Né? Mas nós esquecemos de perceber que o que eu vivo hoje é resultado do que eu plantei lá atrás. Então, a minha felicidade, ela vai ser construída a partir de agora, para que eu possa colher quando? Lá na frente. Gente, é isso. Aí a pessoa somos nós todos, né? A gente pega, começa a frequentar uma determinada religião, né? Tem contato com o Evangelho e já quer que a vida mude num passo de mágica. Que as dívidas sejam sanadas, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? E o Evangelho fosse a lâmpada e Deus estivesse lá dentro, que é só esfregar e a gente tem os resultados que nós gostaríamos. Não, é uma construção diária, são escolhas que nós vamos começar a fazer de uma forma mais consciente. O Evangelho nos traz a questão da responsabilidade e tudo que nós precisamos saber está ali no Evangelho. Tanto as questões relacionadas à nossa vida privada, tanto quanto as questões relacionadas à nossa vida pública. Hoje está tudo muito misturado, né? A gente mistura o público e o privado, a gente muitas vezes acha que não existe mais nem privacidade. A gente precisa fazer ali a manutenção da nossa privacidade. Precisamos, gente. Com os adventos das redes sociais, a coisa está meio, né, confusa, essa questão do público e do privado. Mas o Evangelho me ensina a resolver as minhas questões privadas? Sim. Ela me ensina, inclusive, né, a questão mais privada que existe, que é de mim comigo mesma. Jesus fala que se eu tenho uma oferta, uma oferenda, um presente para fazer a Deus lá no templo, hoje a gente não utiliza mais esses recursos, mas se eu tenho uma mágoa contra alguém, primeiro eu vou me reconciliar com essa pessoa e depois eu vou fazer o culto exterior. Nós precisamos estar muito vigilantes, sabendo que o perdão é terapêutico. Né? O Divaldo, ele tem um livro que foi ditado pela Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, que chama Terapia do Perdão. Precisamos ou não precisamos aprender a perdoar? Quem é que tem mágoa no coração de alguma situação que aconteceu? Eu levanto o pé também, né? Porque só não levanto os dois, porque senão cai. Precisamos trabalhar isso dentro de nós. O Evangelho nos ensina a perdoar. Quando Pedro pergunta para Jesus, porque Pedro somos todos nós, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas Pedro representa todos nós. Sabe aquele que acha que sabe muito, mas quando vai ver não sabe nada? A gente acha que sabe um monte de coisa, né? Mas quando a gente vai ver, a gente não sabe de quase nada. Aí Pedro, para dizer que sabia das Escrituras Sagradas, pergunta para Jesus, e aí, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar uma ofensa? 7 vezes? Né? Aí Jesus fala, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, a mesma ofensa.
E por repetição, porque a gente vai aprendendo é por repetição, não é, gente? Quanto mais a gente faz uma coisa, mais aquilo vai ficando automático. E chega uma hora que a gente já nem pensa para fazer. Como respirar. Vocês pensam para respirar? Não? Ah, que bom. Né? Pensa para o coração bater? Pensa para o rim funcionar? Não, isso já aconteceu de forma automática. Dentro dos nossos bilhares de anos de evolução. Quem quer conhecer um pouco mais sobre isso, sobre a nossa evolução, tanto física quanto espiritual, convido também a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Então, vocês estão vendo aí várias dicas de livro, final de ano chegando, né, vocês vão estar em ótima companhia, né, ótima leitura aí, aguardando por todos. Então, Jesus vai nos mostrando cada lance do caminho. Um outro exemplo. Alguém lembra da passagem da figueira que secou? Aquela não é muito conhecida assim, né? Jesus estava com fome, que Jesus andava, né, gente? Ele ia pregar como? Né? Não tinha carro, animal era um negócio muito caro, biga então era só para os romanos, para os ricos. E Jesus vem de Nazaré. E o que o pessoal falava? O que vem de bom de Nazaré? Ou seja, Nazaré ficava na periferia, um local muito esquecido, praticamente o Acre, né? Da região lá da Galileia, bem esquecido. Inclusive, esses dias o pessoal estava falando que muitos dos recursos que existem na maioria das capitais, os nossos irmãos do Acre não possuem. Que eles são totalmente esquecidos dentro desse processo. Então, era mais ou menos o que acontecia lá. Então, Jesus, ele caminhava muito. E Jesus, ele estava encarnado. Tinha suas necessidades materiais e precisava se alimentar. Ele já sabia que a figueira não tinha frutos, né? Mas ele aproveitou a oportunidade para dar uma lição para nós. E essa lição está aí, 2000 anos depois, nos mostrando. Aí tem lá a figueira que dá figo, certo? Né? E ele, frondosa, linda, maravilhosa, preparada para dar os figos. E aí quando ele vai chegando perto, a figueira não tem nenhum fruto. E ele fala, essa figueira não vai viver mais, vai secar. No dia seguinte, os discípulos passam lá, a figueira está sequinha. Né? Para nós é uma bela reflexão, porque quantas e quantas vezes nós temos todos os recursos para oferecermos frutos. A gente tem o conhecimento, a gente tem a capacidade, a gente tem a oportunidade, mas a gente não oferece frutos. E aí, quando nós voltarmos a esse planeta, ou nessa mesma encarnação, né, nós podemos realmente ter a nossa vida totalmente transformada. E a gente não pode reclamar, porque nós precisamos oferecer aquilo que está ao nosso alcance. Nós somos extremamente pedintes, a gente adora pedir, mas nós não temos o hábito de oferecer aquilo que já está ao nosso alcance. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está no Evangelho de Lucas, que está escrito o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para quem quiser consultar, o seu próprio evangelho está lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 21. Então, o que Jesus diz aqui é que não basta a gente louvar a Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E aí é que o bicho pega. Silvana, eu não sei, eu não ouço Deus falando. Né? Deus nunca veio conversar comigo, bater um papo, né? Me passar uma cola de qual que é a vontade dele. Mas lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a vontade de Deus é expressa através de suas leis, das leis universais. E onde que a gente lê essas leis universais? Está em alguma pedra, algum livro, tem em algum lugar? E os Espíritos novamente nos dizem, elas estão registradas na nossa consciência. Porque, gente, lá no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe? A gente sabe. A gente tenta disfarçar. Como dizia lá na escolinha do professor Raimundo, a gente tenta dar o somebody love. Mas, no fundo, a gente sabe o que fazer. Mas nem sempre o que nós precisamos fazer é o que nós queremos fazer, porque a gente vive nessa dualidade. Parece que vivem duas Silvanas aqui dentro, né? Em combate, o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer. Eu sei que eu preciso perdoar, mas lá no íntimo eu estou torcendo para aquela pessoa que me fez mal, que se dê mal, lá no fundo. E às vezes a gente fala, gente, mas eu fico nesse combate.
interno. E como é que a gente aprende, gente? Vamos voltar a 5 minutos da nossa prosa? Pela repetição. Enquanto nós não automatizarmos a situação, esse aprendizado, isso vai fazer o que na nossa vida? Se repetir. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas está acontecendo isso de novo na minha vida? Yes, e vai acontecer de novo. Enquanto a gente não aprender, vai se repetir. Às vezes muda a carinha, muda o jeitinho, mas a situação se repete. E enquanto nós não compreendermos que não é do meu jeito, mas é do jeito que precisa ser feito, a gente ainda vai continuar dando as nossas derrapadas. Porque eu vou oferecer aqui uma reflexão sobre o que é bem e o que é o mal. O que é o mal? É tudo de bom, de belo, de agradável, de justo, só para mim. E os outros? Cada um por si. E o que é o bem? É tudo de bom, de justo, de belo, de agradável para todo mundo, inclusive para mim. Então, se na nossa tomada de decisões eu estiver pensando apenas no meu lado e os outros, cada um por si, né? Porque parece que a gente vive numa sociedade de combate, e essa não é a nossa real natureza. A nossa real natureza é a cooperação. Mas parece que a gente deu uma desviada da rota e a gente está numa fase de competição. Vocês concordam ou discordam de mim? Tudo é competição. Na escola as crianças são ensinadas a competir. Tem até ranking de nota, eu acho isso uma judiação muitas vezes, né? A gente vê situações até cruéis. Tem competição de tanta coisa, até dentro da família. Quem é que casou? Quem é que vai ter filho primeiro? Né? Quem é que vai viajar primeiro? Quem é que vai comprar carro primeiro? Quem vai viajar para fora primeiro? E fica uma competição extremamente doentia. E nós não nascemos para competir. A gente nasceu para cooperar. Porque quando nós competimos, muitas vezes a gente deixa aflorar o pior que existe em nós. Mas e quando nós colaboramos? Como é que nós nos sentimos? Quando nós auxiliamos, qual é a sensação que dá? Qual é o sentimento que dá? Isso diz muito. Observemos isso como o Evangelho nas nossas vidas. O Evangelho praticado, o Evangelho em ação. Porque se nós não pegarmos as letras do papel e não traduzirmos isso em pensamentos, em palavras e em atitudes, não adianta nada, gente. Não adianta nada a gente vir à casa religiosa, vamos falar da nossa, passar 1 ano, 2 anos em tratamento, acreditando que, né, só pelo fato de vir aqui, sem mudar 1 milímetro da nossa consciência, do nosso comportamento, que as coisas vão se resolver magicamente. Não existe mágica. Talvez isso não agrade. Se for convite para uma festa, pode chamar a gente. A gente aceita, né? Churrasco, festa de fim de ano, né? A gente aceita. E aí, pessoal, precisamos estar muito atentos ao nosso comportamento. De que maneira estamos agindo de acordo com o que Jesus nos orienta? E isso vai pautando a nossa estrada rumo à felicidade. Aquela felicidade tão sonhada. Porque, gente, Deus não é masoquista nem sádico. Ele quer que todos sejamos felizes. Todos nós fomos criados para a felicidade. Se estamos enfrentando um momento de infelicidade, ele é momento. Ele é um momento. Ele vai passar. Mas ele é apenas, né, a colheita de uma semeadura que eu já fiz. Ou nessa existência, ou nas anteriores. Mas precisamos começar a ser sinceros conosco. Assumir a nossa parcela de responsabilidade. O psiquiatra Augusto Cury, alguém já ouviu falar? Ele é excelente, né? Tem vários livros escritos, e ele fala que a gente sofre de algumas síndromes. Uma das principais é o vitimismo, em que sempre nós somos vítimas. Né? Eu nunca sou responsável por nada, aí nós vamos responsabilizando os outros. E a outra síndrome é o coitadismo.
né? Nós queremos nos colocar na posição de coitados. Por quê? Historicamente, aquele que está na pior recebe mais atenção e cuidado. Quando a gente era criança e a gente estava doente, a gente recebia mais ou menos atenção. Mais atenção. Aliás, às vezes até da família inteira. E aí quando a gente estava bonzinho, saradinho, vai brincar, vai viver a vida. E a atenção diminuía. Muitas crianças se tornaram adultos hipocondríacos. Por quê? Porque acreditam inconscientemente que receber atenção só por meio da doença. E aí não cultivam a saúde. Às vezes existe competição de quem está sofrendo mais, para que a gente possa inspirar dó do outro e vir uma competição mesmo. Eu chego, posso usar você como exemplo, Maurílio? Né? Amém, né? Ele está falando aqui que está vendo saúde. Chego para o Maurílio e falo assim, e aí, Maurílio, como é que você está? Aí o Maurílio fala assim, isso eu nem te conto. Né? Aí ele vai contando a situação dele. E eu não posso ficar por baixo. O meu problema tem que ser maior. Lembra da competição? E além da competição tem o coitadismo e o vitimismo aí no meio. Né? E aí eu falo, mas Maurílio, isso não é nada. Aí eu vou desmerecendo aí do sofrimento do coitado do Maurílio, né? Isso não é nada. Você não sabe o que eu estou passando. A gente até estufa o peito para falar, né? O que eu estou passando. E a gente fica numa competição meio mórbida, né? De quem está com o maior problema. E quando a pessoa chega e fala assim, eu estou muito bem. A gente fala, estou ostentando, né? Aí pinta aquela inveja, porque a pessoa está bem. Se você está bem, isso cria um mal-estar. Aí a gente não tem nem coragem de falar que está tudo bem. Né? Tá mais ou menos. E fica aquela situação, né? Porque vai que agora, vai que azeda. E observemos. Agora, a minha pergunta é, isso é normal? Isso é saudável? Não é. Isso está plenamente em desacordo com aquilo que Jesus nos ensina. Que seja o seu falar sim, sim e não, não. Que fala para que a gente perdoe, para que a gente se liberte. Para que a gente não julgue os outros. Aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E precisamos estar sempre vigilantes em nosso comportamento. E aí o convite que fica é para que a gente pegue o Evangelho e leve ele conosco. Não apenas o livro. Porque quando perguntaram para o Chico Xavier qual que era a importância do Evangelho, ele falou assim, o Evangelho é mais importante do que o Sol, que traz vida a esse planeta. Por quê? Porque nós, como espíritos imortais, nós podemos viver em qualquer orbe do universo. E esse Sol ele pode ser totalmente descartado. Mas as leis de amor, de caridade, não podem ser descartadas. Então, sim, o Evangelho é mais importante que o Sol. E muitas vezes a gente deixa ele de lado. E a gente acha que o Evangelho é para os outros que precisam. Eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por um familiar, por um filho, por uma... Não, mas por mim não. É errado. O Evangelho é primeiro para nós. Fazendo a transformação em mim, automaticamente o meu entorno ele é melhorado, ele é transformado. Porque o meu olhar em relação ao mundo muda. E, consequentemente, as coisas vão se encaixando de uma outra maneira. O convite é, vamos utilizar o Evangelho diariamente, mas não apenas as letras no papel, mas isso em forma de atitude diária. O que Jesus me ensina? Como se Jesus fosse realmente nosso professor e estivesse aqui do nosso lado. E agora, mestre, com isso aqui, o que eu aprendo? Vamos ler o Evangelho. Abrir a nossa mente, ler com o coração tantos ensinamentos maravilhosos. E ler o Evangelho à luz da doutrina espírita amplia a nossa visão. Isso não dispensa a nossa leitura do Evangelho como um todo, né? Mas lendo o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós vamos compreendendo as coisas em níveis muito mais sutis. E com certeza a gente vai enquadrar o nosso comportamento em muitos desses critérios. Isso vai nos ajudar a sermos menos reativos, menos bélicos,
menos competitivos, menos pessimistas, mais amorosos, mais companheiros, mais justos. E aí vamos nos tornando homens e mulheres de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então que Jesus possa estar sempre conosco, nos inspirando, nos fortalecendo, nos trazendo luz, harmonia e paz, e que nós possamos caminhar junto com essa boa nova que é o Evangelho, porque não tem boa nova que deixa a gente triste. Boa nova deixa a gente feliz. É motivo de alegria, de paz, para que nós possamos plantar boas sementes hoje, para que nós possamos colher bons frutos amanhã. Deus nos abençoe. Muito obrigada a todos.